Estamos agora para todo o mundo, né, com Gustavo Calef e direto de Porto Alegre. Agora vamos entrar num assunto que você conhece muito, o assunto de dicas de segurança. Vamos começar por uma pessoa quando ela sai do seu trabalho e entra em contato na rua. Eu vejo que tem pessoas que saem assim sem prestar atenção no que está acontecendo, já pega o celular, já começa a ir mexendo. Geralmente é o que acontece. Como que você diz que uma pessoa deve se portar? Por exemplo, eu vou sair agora ali na rua. Ali. Tá. Mestre, a coisa mais importante que eu vejo para a segurança, e aí nós que somos lutadores temos uma certa desvantagem, que é o seguinte: a pessoa ela nunca pode ter a sensação de segurança, porque sensação de segurança e segurança são inversamente proporcionais. Vou lembrar aqui, para ficar claro para as pessoas, uma luta do Anderson Silva, UFC 162 contra o Chris Weidman, onde o Anderson luta a luta inteira, guarda baixa, bota a mão na cabeça do Weidman e toma soco na cara e vai ao nocaute por soco. Por quê? Por uma sensação de segurança. Ele achava que ali ele era invencível, ele achava que ninguém ia ganhar dele. E como nós somos lutadores, a gente tem a tendência de achar que na hora, quem nunca passou pela realidade, na hora a gente vai saber como reagir. E uma das coisas que eu digo, no meu entendimento, por muitos anos de experiência na luta, a luta ela não serve para reação contra a arma, né? O guerreiro tá com um canhão na cabeça e, porra, na hora tu vai entregar tudo. Então, o que eu sempre indico para as pessoas é: nunca te coloque nessa situação. Nunca te coloque na situação que você vá ser ganho. Então, como é que a gente tem que sair? Cara, o aplicativo, o Bion, ele serve para as pessoas saberem o que tem de situação suspeita, pessoas suspeitas no seu redor. Então, já é uma forma. Pega o aplicativo e dá uma olhada. Porra, não tem ninguém suspeito alertado aqui fora. Se tem uma pessoa suspeita, pô, eu olho ali. Pô, é um elemento com camiseta roxa, boné vermelho. Pô, já sei uma informação. Certo. Saio na rua, cara, eu indico pra todo mundo: não sai de fone de ouvido. Não sai de fone de ouvido. Não sai olhando o WhatsApp. Aqui no Sul a gente tem um termo que é chupando bala, né? Aquele cara que sai, porra, não tá nem aí. Sensação de segurança. Não, cara, atenção total. Mestre, eu vou lhe dizer o seguinte: eu já tenho mais de 5.000 horas de análises de assalto. Assaltos que são em frente a prédios, assaltos que sempre tem uma filmagem. Você percebe com uma facilidade absurda quando o cara vai cometer o assalto. Certo. E a vítima não percebe. A vítima não percebe. A vítima está distraída. Ela está distraída, ela não está atenta. Então, quando eu pego essas imagens, sento do lado de um leigo e mando o leigo: olha essa imagem aqui. O leigo olha assim: caraca, é óbvio que o cara vai assaltar, olha ali. Então qualquer leigo percebe a intenção do delinquente. É simples perceber a intenção do delinquente. Quando é que a gente não percebe a intenção? A gente não percebe quando a gente realmente não está atento, não está prestando atenção, não está vendo a aproximação. Aquele negócio que eu digo para as pessoas: cara, não existe o cara aparecer do teu lado. O cara veio caminhando, ele atravessou a rua, ele veio de uma moto, ele parou de um carro. Alguma coisa aconteceu para ele se aproximar de você. Se você não percebeu essa aproximação, é tarde, né? Então a maior dica que eu dou para as pessoas, ela é simples, ela é banal, só que as pessoas elas não têm paciência para fazer isso. Então, é não ficar mexendo no telefone, com o fone, e também prestar atenção no que está acontecendo na frente para você se antever alguma situação. Exatamente isso. E isso serve para tudo, né, mestre? E as pessoas me dizem: cara, mas é que eu ando de ônibus. Ah, mas é que eu saio de madrugada. Ah, mas é que sempre tem alguém que tem uma desculpa para dizer que ele não se enquadra nessa realidade, né? Então, assim, porra, vai entrar no ônibus, né? Vai pegar o ônibus. Muito pessoal aí que precisa do ônibus para ir para trabalhar. Né? Porra, primeira coisa, cara, chega na parada de ônibus, olha quem tá ali, olha quem são as pessoas, olha se as pessoas estão sozinhas ou se elas estão em dupla ou se elas estão em trio. Não fica bem na frente, você não consegue perceber a movimentação. Procura encostar na parede. Uma das dicas que eu dou para todo mundo: cara, quando você tiver na sua retaguarda a parede, você tem 180 graus de risco. Quando você tá à frente, você tem 360 graus de risco. O teu risco dobra, né? Então, porra, protege as costas, né? Protege a tua retaguarda. Sabe que por ali não vem nada. Quanto mais você tiver condição de identificar, de estar atento, de perceber, mais segurança você tem, né? Então, e a segurança, uma das coisas que eu digo,
ela depende da pessoa. Cara, aquele negócio, não, mas eu tava na frente do prédio que tinha um porteiro. Cara, o porteiro não vai fazer nada. Nós que somos lutadores, faixa preta, conhecimento, pô, o cara pega uma arma, saca, põe na cabeça de uma pessoa, você vai reagir, vai fazer alguma coisa, na hora não vai, cara. Não vai porque não convém. O risco é maior. Uma das coisas que eu digo, mestre, enquanto o risco é patrimonial, é para levar a carteira, é para levar o relógio, é para levar o tênis, cara, isso tu busca depois. A vida não busca, né? A vida a gente não consegue recuperar. Então, eu acho que não vale botar em risco a nossa vida para proteger algum pertence. Já não acho a mesma coisa quando a gente fala em questões aí de outras intenções, contra mulheres, né? Integridade física da mulher. Então, aí eu já não concordo, né? Eu acho que existem limites. Eu acho que o cidadão não pode reagir enquanto é bem patrimonial. Quando a gente está falando da situação da integridade física, né? A gente sabe questões aí de tentativa de estupro. Aí eu acho que o nosso conhecimento, a luta, o treinamento, a academia toda semana, aí ele tem que fazer valer esse momento aí.